Olá, caro telespectador. Olá, turma, cumprimento a turma também. Este é o programa Saber Direito. Tratamos aqui de registros públicos, essa é a terceira aula, em que trataremos de registro civil das pessoas naturais. Nas duas primeiras aulas, abordamos o regime jurídico de notários e registradores no Brasil, mostrando que o padrão utilizado pela Constituição Federal foi de um serviço prestado em caráter privado por delegação do poder público. Nesses dois primeiros encontros tivemos a oportunidade de mostrar a diferença entre o tabelião e o registrador. Falamos de cada uma das 7 atribuições de atividades notariais e de registro. E eu, antes de iniciar essa aula sobre registro civil das pessoas naturais, eu perguntaria aos nossos alunos se haveria algum tipo de questionamento a respeito do regime jurídico de notários e registradores que a gente tratou nas aulas anteriores. Considerando a ausência de dúvidas, a gente deve iniciar dizendo que os registradores civis das pessoas naturais, que basicamente eles são os profissionais do direito com atribuição específica para estabelecer certa definição sobre o estado civil da pessoa, sobre o seu nome, a sua ancestralidade. Ele tem, o registrador civil das pessoas naturais, um papel fundamental, principalmente na definição de políticas públicas nas diversas regiões do Brasil. É certo que, quando o Estado conhece onde nascem os seus cidadãos, o Estado poderá prover essas localidades com mais equipamentos públicos, obviamente, com uma capacidade de promoção de serviços mais intensos. Pois bem, os registradores civis das pessoas naturais, eles promovem registro de nascimento, casamento, óbito, registro de emancipação, registro de interdições, de declaração de ausência, declaração de morte presumida. E, além disso, eles fazem também averbações das separações, dos divórcios. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre tópicos referentes aos registradores civis das pessoas naturais. Um primeiro ponto a ser dito é que esses registradores, eles viabilizam a dignidade da pessoa registrada. É claro que aquele que tem um nome pode se identificar em sua comunidade com maior desenvoltura, então ele deixa de ser filho do fulano de tal para ter o nome específico. Além disso, isso reflete em benefícios para a família daquela pessoa que foi registrada, que teve seu nascimento registrado, como, por exemplo, na participação de programas governamentais, Bolsa Família, Bolsa Escola, provando que tem filhos, a família consegue algum benefício governamental, e para o Estado, como eu bem disse, é fundamental que o Estado conheça quantos são os seus cidadãos. Para além desse registro de nascimento que é fundamental, é importante que o Estado saiba onde ocorrem mais uniões entre as pessoas, como hoje se dá a formalização dos casamentos, qual é a quantidade de casamentos existentes, de separações, divórcios. Também é importante o Estado saber qual foi a causa da morte de determinado cidadão, se ali há algum problema em que a vigilância à saúde deve ter alguma atenção maior. Os registradores civis, eles então dignificam não só a pessoa registrada, como também o nascimento registrado como família e Estado, mas eles promovem esse tipo de participação cívica para os cidadãos brasileiros. Por isso, um primeiro ponto a ser abordado é no sentido de que é um estímulo do poder público em dar uma capilaridade grande para os registradores civis no Brasil. A própria Lei 8935 de 94, que é o Estatuto de Notários e Registradores, ela tem dispositivo dizendo que cada um dos mais de 5.000 municípios do Brasil, cada um município deve ter um ofício de registro civil das pessoas naturais, dada a importância de o Estado conhecer seus cidadãos. Além disso, é importante que se diga que, a partir de 97,
entrou em vigor a Lei 9534 de 97, universalizando a gratuidade do registro de nascimento e de óbito no Brasil. A pessoa pode ser rica ou pode ser pobre, necessariamente o registro de nascimento ou de óbito de algum seu familiar será gratuito. E a expedição da primeira certidão também será gratuita, dada a importância desse ato de registro de nascimento e de óbito. Importante que se diga que essa mesma Lei 9534 de 97 estimula que ofícios de registro civil das pessoas naturais, eles possam ser instalados em maternidades públicas, como que tendo postos avançados do registro civil em maternidades públicas, a fim de aproximar no tempo o registro do nascimento de determinada pessoa. Já de antemão, é importante que se diga que foram editadas duas normas especificamente sobre o registro civil das pessoas naturais. A primeira norma a que me refiro é a Lei 11.789, de 2 de outubro de 2008. Essa Lei 11.789 informa que as certidões de nascimento e de óbito, quando expedidas de forma gratuitas, e sempre a primeira certidão é gratuita, e as subsequentes serão gratuitas também para aqueles reconhecidamente pobres, diz a Lei 11.789, de outubro de 2008, que não poderá constar informações de que aquela certidão está sendo expedida gratuitamente pela condição de pobreza do seu interessado. Daí porque é importante que se mostre a sensibilidade do legislador em demonstrar a não possibilidade de explicitar a condição de pobreza ou não no momento de expedição de uma certidão. Um outro ponto, uma outra norma também editada no dia 2 de outubro de 2008 é a Lei 11.790, que vai tratar do registro tardio de nascimento. No Brasil, até 2 de outubro de 2008, as pessoas que tivessem mais de 12 anos de idade, para poderem ser registradas, necessariamente teriam que ajuizar uma ação de registro de nascimento tardio. Era a antiga redação do artigo 46, parágrafo 1º da Lei de Registros Públicos, que dizia que a qualquer tempo a pessoa pode ser registrada no cartório, mas se a pessoa tiver mais de 12 anos de idade, o cartório já não faz o registro direto. O pai daquela criança com mais de 12 anos, e aí já é um adolescente, pré-adolescente, em face das determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente, o pai daquele menor que já completou 12 anos, ele teria de ir para um juiz ajuizando uma ação de registro de nascimento tardio. Com a Lei 11.790/2008, de outubro de 2008, não há mais essa redação no parágrafo 1º do artigo 46 da Lei 6015 de 73. Pois bem, inicio essa nossa aula demonstrando que houve essa alteração da Lei de Registros Públicos para os fins de atribuição de registro civil das pessoas naturais. Pois bem, um primeiro ponto que gostaríamos de deixar bem esclarecido é sobre a capacidade de alguém declarar a paternidade de um filho. Basicamente, quando ocorre o nascimento de alguém, os pais devem ir ao cartório de registro civil da localidade do parto ou, passados o prazo legal, do lugar da residência dos pais, a fim de que se registre o nascimento da criança. Caso os pais não sejam casados, é indispensável a declaração de paternidade do pai. Não é suficiente a mãe levar
a carteira de identidade do pai e pedir que o registrador civil faça constar o nome dela, mãe solteira, igualmente o nome do pai, porque ela possui a carteira de identidade do pai. É fundamental que haja uma declaração explícita do pai reconhecendo a paternidade. Primeira pergunta que se faz: caso a pessoa seja casada, pode ir ao cartório de registro civil das pessoas naturais, só a mãe, e declarar o nascimento do filho, juntamente o registrador civil vai fazer constar o nome do pai? Sim. No Brasil, há a presunção de paternidade, isso é meio que óbvio, presunção de paternidade de que o marido da genitora é o pai da criança. Caso ela não seja casada e o pai não compareça, na certidão de nascimento consta só o nome da mãe. E aí o cartório de registro civil deve colher da mãe a declaração de que se ela sabe ou não quem é o suposto pai, quem é o pai. E caso ela não queira declinar o nome do suposto pai, o registro civil colhe a declaração de que ela não está disposta a informar o nome desse suposto pai. Mas o importante é dizer, caso ela decline o nome do suposto pai, oficiosamente, imediatamente, o cartório de registro civil já dispara um início de ação de reconhecimento de paternidade, informando ao juiz de registros públicos a ocorrência desse registro sem constar o nome do pai, para que providências sejam tomadas a fim de que o suposto pai seja contactado e venha a ou reconhecer a paternidade ou se submeter a exame de DNA, e daí haverá esse tipo de ação. Perguntas? A questão das crianças que são deixadas em adoção, que no caso não foram registradas, como é que funcionaria essa questão? Porque não tem, os pais não registrou e não tem essa declaração. Essa criança, em termos de adoção, necessariamente no Brasil, as adoções, principalmente agora, a partir do Código Civil de 2003, as adoções necessariamente ocorrem em virtude de processo de adoção. No Brasil, não existe mais, como existia antes do Código Civil de 2002, que escancara a necessidade de ação judicial. Não existe nem para os maiores de idade adoção por escritura pública. O colega Paulo pergunta como é que funciona para uma criança que não tem registro, uma criança exposta, como é que vai ser providenciado o registro dessa criança? Essa criança ela vai ser levada a um abrigo, haverá um processo de adoção, e no processo de adoção, é bom que se diga, no Brasil nós temos, tratando sobre a adoção, tanto o Código Civil como o Estatuto da Criança e do Adolescente, é bom que se diga que haverá ali a participação de uma comissão interdisciplinar, de assistente social, terapeuta, psicólogo, para verificar o convívio harmônico entre os adotantes e o adotado. Há que se ter um mínimo de idade diferente, no mínimo de 16 anos, separando as idades entre a criança e os adotantes, basicamente por meio de um processo, o juiz definirá quem serão os pais dessa criança e enviará um mandado judicial para o oficial de registro civil, a fim de que ele lavre o registro daquela pessoa adotada em nome dos pais adotantes lá, que adotaram, sem fazer constar no momento da expedição da certidão de nascimento a ocorrência de adoção, até para resguardar a integridade da criança. Mas então quer dizer que essas crianças até o momento da adoção elas não têm registro nenhum? Via de regra, o juiz determina até mesmo registro com o nome tal ou qual, desconhecendo pai e mãe. É possível alguém ser registrado sem ter nome de pai ou de mãe? É possível. Só para os fins de declaração de que a pessoa está exposta. O juiz define um primeiro momento que a pessoa foi encontrada exposta, não se sabe quem é pai e mãe, há um registro para definição de nome e um momento em que a pessoa nasceu, para pelo menos verificar qual é a sua idade. Ato contínuo, ou no momento subsequente, o juiz manda cancelar aquele registro inaugural que não continha sequer nome de pai e mãe, e isso é bem excepcional, a pessoa tem que ser encontrada exposta mesmo, e aí o juiz manda cancelar o primeiro registro
e registrar novo nascimento com novos pais, e pode até haver mudança de nome no caso de adoção. Isso é, a regra no Brasil é da imutabilidade do nome. Uma vez a pessoa tendo sido registrada com determinado nome, não poderá haver alteração de seu nome. Mas há exceções. Vigora no Brasil, então, o princípio da imutabilidade mitigada do nome. O nome é imutável, mas há uma mitigação para certos episódios. Tais como, adoção é um deles. A pessoa pode até mudar o prenome. Se chamava, por exemplo, João Felipe, vai passar a se chamar Alfredo. Não tem problema nenhum, é possível isso sim, uma vez que a adoção importa a saída, a retirada, né, a desconsideração da família biológica, e aí a pessoa é considerada plenamente filha dessa família adotante. Ao registro, eu queria saber também como ficaria as pessoas que nascem dia 29 de fevereiro. Ah, joia. Como eu ia dizendo, o registro civil das pessoas naturais, ele define o estado da pessoa, o estado civil dessa pessoa, qual é a sua ancestralidade, qual a sua nacionalidade, onde nasceu, a que horas nasceu, em que dia nasceu. Por exemplo, há pessoas que, em ano bissexto, elas nascem, né, no dia 29 de fevereiro e que só tem de 4 em 4 anos essa data. 29 de fevereiro. Indaga-se, o registrador civil deve fazer constar no assento de nascimento dessas pessoas, nascidas dia 29 de fevereiro. O registrador civil deve fazer constar a data do dia 1º de março, do dia 28 de fevereiro? O certo é que, pelo princípio da veracidade, o registrador civil deve fazer constar que nasceu no dia 29 de fevereiro do ano tal ou qual, ano bissexto, em que houve o dia 29 de fevereiro. Com relação à dificuldade da pessoa de conseguir comemorar o seu aniversário, é possível que a parte interessada venha a ajuizar uma ação de retificação, caso haja algum abalo ao seu equilíbrio emocional, e pedir para que um juiz de registros públicos retifique para informar que nasceu no dia 1º de março. O Código Civil, no seu artigo 132, vai dizendo que o cômputo dos prazos, né, em relação ao tempo dos atos jurídicos, deve ser feito dia a dia, e com relação aos meses e anos eu pego o correspondente no ano subsequente. E no dia 29 de fevereiro, como é que eu considero um ano para frente do dia 29 de fevereiro? O Código Civil, no artigo 132, vai informar que, não havendo correspondência numérica, o dia subsequente é o da consideração. Tudo bem? Pois bem, acabamos de verificar que o registro civil das pessoas naturais, ele tem, como todos os outros registros públicos, tem que obedecer a esse princípio da veracidade. O primeiro ponto que a gente acabou de tratar aqui foi sobre reconhecimento de paternidade. Demonstrei que, para que a paternidade seja contida, esteja no assento de nascimento, é preciso de que ou a mãe seja casada com o pai e aí ela apresente a certidão de casamento, ou seja casada com alguém e apresenta a certidão de casamento, e o marido dela será considerado por presunção como o pai, ou no caso de a mãe ser solteira, o pai tem que comparecer ou fazer alguma declaração. Como é que se procede essa declaração de paternidade? É bem singelo, não precisa ser por escritura pública, basta que o pai pratique este ato jurídico não negocial, unilateral dele, no sentido de reconhecer a paternidade da criança que nasceu. Com que idade uma pessoa pode reconhecer a paternidade? É certo que o registrador civil das pessoas naturais, ele vai apurar a capacidade dos declarantes. Se a pessoa tem só 10 anos de idade, o registrador civil das pessoas naturais vai falar, opa, senhor, criança, não dá para declarar que nasceu, que o senhor é pai de tal pessoa. É importante que haja, então, essa aferição. Agora, resta saber a partir de que idade o registrador civil pode levar em consideração a declaração do pai.
A compreensão que se tem é de que a partir dos 16 anos, os pais já podem declarar autonomamente, diretamente, a paternidade de seus filhos. Afinal de contas, aos 16 anos, ele já se torna relativamente incapaz, ele já é um menor púbere, e por força de normas do Código Civil, é possível que concluamos que, a partir dos 16 anos, há já a capacidade de declarar o nascimento. Façamos o seguinte exercício mental. No artigo 1860, parágrafo único do Código Civil, lá está escrito que as pessoas com mais de 16 anos podem testar, podem deixar um testamento para que venha a produzir efeitos depois de sua morte. Lá no artigo 1609, eu acabo de falar do 1860, parágrafo único, no 1609, inciso 3º do mesmo Código Civil, está escrito que o reconhecimento de paternidade, ele pode se dar por por instrumento particular, ou por instrumento público, e também pode ser feito no testamento. Ora, se o 1609, inciso 3º, autoriza o reconhecimento de paternidade por testamento, e é certo que a pessoa com 16 anos já pode testar, por óbvio, então, numa conclusão dessa leitura sistemática dos dois artigos, temos que é possível, sim, uma pessoa de 16 anos declarar a paternidade de um filho. Pois bem, um outro ponto importante a ser dito é sobre a questão de mãe solteira que declina o nome do pai. Como é que vai ser esse procedimento de reconhecimento de paternidade? Eu acabei de mostrar para vocês que a função do registrador civil, por força da Lei 8.560 de 92, enviar direto para o juiz para que haja uma celeridade nesse reconhecimento de paternidade. Ponto também que é importante se dizer é sobre a presunção no Brasil desse reconhecimento, dessa paternidade daquele que é casado com a mãe com uma pessoa que teve um filho. Indaga-se. Uma senhora casada chega no cartório com um cidadão, que eu vou dar o nome de Ricardão, chega no cartório com o Ricardão e diz: senhor oficial de registro, eu sou mãe dessa criança. No papel, eu sou casada com um fulano de tal. Vamos chamar de cidadão C. A mãe declara que teve o filho, é casada ainda com o cidadão C, por mais que já esteja separada de fato um tempo, e por estar separada de fato, ela teve esse filho com o Ricardo. Indaga-se, o registrador civil, ele por um acaso poderia desconsiderar a presunção legal da paternidade por parte daquele que é marido da genitora? É interessante essa pergunta, porque o nosso Código Civil, em 2 artigos, deixa bem claro que o legislador não tolera a traição. Artigo 1600 do Código Civil dispõe o seguinte: não basta o adultério da mulher, ainda que confessado, para elidir a presunção legal de paternidade. Ainda que a mulher confesse que foi adúltera, essa confissão não é suficiente para elidir, para suprimir a presunção de paternidade. Diz ainda o artigo 1602 do Código Civil Brasileiro: não basta a confissão materna para excluir a paternidade. Pois bem, esses 2 artigos do Código Civil levam a crer que o registrador civil não deve fazer constar o nome do Ricardão no assento de nascimento de uma pessoa casada. Todavia, ao que tudo indica, considerando que mãe, ela é adulta, capaz, o Ricardão é adulto, reconhece a paternidade do menino, é possível que o registrador civil faça uma interpretação sistemática, até mesmo com normas sobre união estável, diz que pessoas casadas, que já estejam separadas de fato há determinado tempo, podem
as pessoas casadas, elas podem contrair união estável. É possível haver união estável entre uma pessoa casada, já separada de fato, e outra pessoa casada, já separada de fato? Sim, é possível a união estável. Certo é que pessoas casadas não podem se casar, porque a bigamia é vedada no Brasil. Mas uma pessoa casada, desde que separada de fato, ela pode sim manter união estável com outra pessoa. Caso ela seja casada e venha a ter, e não esteja separada de fato, e mesmo assim venha a pular a janela constantemente, aí a gente tem concubinato, que seria algo que, assim, o próprio Código Civil já contempla também a existência desse tipo de relação. Pois bem, um ponto então que a gente deve mostrar é que o registrador civil, ele deverá declarar ali no assento de nascimento o que foi explicitado pelos interessados. No caso específico, essa interpretação sistemática, quero crer que nos auxilie nesse tipo de conclusão. Importante que se diga também que o reconhecimento de paternidade, é dizer, o ato jurídico de declaração de paternidade por parte daquele que não é casado com a mãe, né, da criança, esse reconhecimento de paternidade, ele é irrevogável. E ele não pode se submeter também a condições. Imaginemos que um pai chega ao cartório e fala: olha, registrador civil, eu quero reconhecer a paternidade do meu filho só às quartas e quintas, porque no resto da semana eu vou jogar futebol e não quero funcionar como pai. É claro que o próprio Código Civil, artigo 1613, diz que o reconhecimento de paternidade não pode ser subordinado a qualquer tipo de condição ou termo, e mais, o reconhecimento, ele é irrevogável. Um ponto que já foi chamado a atenção na aula de hoje foi sobre a imutabilidade do nome. E é importante que a gente saiba que no Brasil, a respeito da fixação do nome da pessoa, existe basicamente um artigo de número 55, artigo da Lei de Registros Públicos, que informa como se define o nome num registro de nascimento. Diz a Lei de Registros Públicos que, caso o pai ou a mãe, caso o declarante não informe o nome completo do registrado, o registrador público, ele receberá o prenome, que foi informado pela parte, coloca um prenome e depois do prenome faz acompanhar o sobrenome do pai ou, na sua ausência, o sobrenome da mãe. O certo é que no Brasil a gente tem então a possibilidade de um declarante chegar ao cartório e fazer uma declaração do nome completo. E aí a pergunta que se faz: pode existir o registro de um nome, um filho, ele ter um nome que em nada guarde relação com a sua ancestralidade, que não tenha nenhum tipo de sobrenome, nem dos seus pais, nem dos seus avós? A lei brasileira não responde esse tipo de questionamento. Diz o artigo 55 que, na ausência da declaração do nome completo, só na ausência é que o registrador adotará o sobrenome do pai e da mãe. Quer dizer então que o nome completo não precisa guardar vínculo com a ancestralidade? Me parece que não. A principiologia dos registros públicos bem informa que a segurança jurídica é algo a ser prestigiado. Logo, a família, a linha de ancestralidade deve ser obedecida. Há até quem diga que a pessoa deva ser registrada com os sobrenomes dos pais, o pai ou a mãe, e não propriamente dos avós paternos e maternos. Eu, propriamente, fazendo uma leitura também a respeito da veracidade, quero crer que seja possível, sim, a adoção de sobrenomes dos avós paternos e maternos, porque isso faria cumprir, então, o princípio da segurança jurídica e da veracidade. Diga. Meu nome é Ademir Monteiro, Faculdade Forte. A pessoa foi registrada com o nome e ele cresce, é motivo de chacota pelo nome, mas ele não gosta do nome. Haveria como fazer mudança desse nome? Boa pergunta.
A resposta do colega está no artigo 55, parágrafo único da Lei de Registros Públicos, que diz que o registrador civil não fará registro de nomes que submetam o registrado ao ridículo. E é certo que, a qualquer tempo, a pessoa que prove um desconforto grave com o seu nome, poderá solicitar a alteração do nome, dada essa especificidade de nome constrangedor. O que não, no Brasil, como eu disse, vigora o princípio da imutabilidade do nome, mitigada por certas situações. Eu disse da adoção, eu disse do programa de proteção às testemunhas, que faz com que a pessoa mude de nome. Outra hipótese de mudança de nome seria essa. No caso de nomes ridículos, a pessoa vivenciar um desconforto diuturno, porque não consegue ser feliz com o nome que carrega. É possível sim essa alteração, até mesmo por força do artigo 55, parágrafo único. Uma outra possibilidade de alteração de nome no registro civil, por exemplo, e que foi motivo de grande controvérsia na nossa jurisprudência, há pouco tempo atrás, hoje parece que já está pacificado o entendimento jurisprudencial, é a possibilidade de mudança de nome no caso de cirurgia para mudança de sexo. É possível que essa pessoa que mudou esteticamente o sexo venha a mudar também o seu nome no registro civil? O Tribunal de Minas Gerais dizia que não, que isso geraria uma subversão, o pedido juridicamente impossível, porque não haveria no ordenamento brasileiro algo que permitisse esse tipo de alteração de nome e vigora o princípio da imutabilidade de nome. E dizia mais, ora, se suponhamos um homem se submete à cirurgia de ablação do órgão copulador. Esse homem quer mudar de sexo, também no registro civil, vira do sexo feminino, no registro civil, do gênero feminino, e mais muda seu nome. Dizia o Tribunal de Justiça de Minas Gerais que haveria ali, em tese, talvez até mesmo uma competição desleal, por exemplo, numa prova física de concurso público. Porque essa pessoa que mudou de sexo, mas carrega o gene G, o Y no sangue, acaba que ela sai em vantagem. Então havia vários argumentos para não permitir mudança de nome nessa cirurgia de transgenitalização. Pois bem, a jurisprudência caminhou dizendo o seguinte: a dignidade da pessoa registrada passa pelo seu nome. Logo, caso esse tipo de alteração no nome venha a trazer um conforto para essa pessoa, em prestígio à sua honra, à sua dignidade, autoriza-se a mudança de nome. Hoje, as cortes brasileiras, elas vêm com muito mais tranquilidade admitindo mudança de nome, também no caso de transexuais. Isso seria mais uma hipótese de mudança de nome. Um outro ponto que veio com uma legislação posterior à Lei de Registros Públicos é sobre incorporar no nome da pessoa o apelido famoso. Isso a gente bem verifica que há hipóteses assim notórias de mudança de nome ou de agregar no próprio nome esses apelidos famosos. Um ponto que ainda gera algum tipo de perplexidade na nossa jurisprudência é a possibilidade ou não de a pessoa no casamento no momento do casamento, poder suprimir sobrenomes da sua família. Por exemplo, o noivo, ele tem um nome gigantesco, vamos supor que seja aí da família real, né? Orleans e Bragança, Alcântara e tal. Ele quer suprimir alguns de seus sobrenomes. Será que ele pode suprimir ou, conforme o Código Civil, ele só poderia acrescentar nomes no casamento? Diz o artigo 1565, parágrafo 1º do Código Civil, que podem os noivos acrescentar aos seus os sobrenomes do outro. E aí a leitura, qual é o sentido e o alcance da palavra acrescentar? Alguns vão ler que acrescentar é só
agregar, e aí o nome que já é gigante vai ficar quilométrico. O certo é que o STJ, num recurso especial de número 662-799 de Minas Gerais, o STJ bem informou que há sim a possibilidade de suprimir certos sobrenomes no caso de casamento. Só que esse precedente aí merece uma maior divulgação, porque caso não haja, caso a pessoa tenha razões para suprimir sobrenomes no casamento, não há por que não deixá-la com esse tipo de vontade. No registro, tendo pai, constando o nome de pai e mãe, se quiserem colocar o nome só de um, ou no caso só da mãe, é permitido? Boa a tua pergunta. Caso eu tenha um registro de nascimento em que constarão do registro tanto o nome do pai quanto o nome da mãe, pode o pai que está declarando o nascimento do seu filho fazer constar no nome da criança tão somente o seu sobrenome? Ou tão somente o sobrenome da mãe? É essa a tua pergunta. Sim, é possível com tranquilidade. Não há necessidade de se geminar ou de se conjugar sobrenomes de pai e de mãe. Diz a Lei de Registros Públicos, no artigo 55, que o declarante informará o nome completo. Caso ele não informe, eu coloco o sobrenome do pai e, na sua ausência, o sobrenome da mãe. O certo é que a definição do nome completo se dá por parte do declarante. Tudo bem? Um outro ponto importante a ser dito dentro do ambiente de registro civil das pessoas naturais, que mexe de perto com esses projetos de vida das pessoas. Suponhamos que de uma gestação não venha o nascimento com vida de uma criança. A criança, ela nasça morta, vulgo nati morta. Indaga-se, considerando que o Código Civil diz que a personalidade da pessoa começa do nascimento com vida, artigo 2º do Código Civil, mas a lei põe a salvo os direitos do nascituro, indaga-se, o registro de um natimorto pode constar o nome da criança natimorta? Ou pelo só fato de ela não ter adquirido a personalidade, esse nome não poderia constar do seu assento de nascimento? Importante que a gente diga que o enunciado número 1 da jornada 1 do Conselho da Justiça Federal nos informa que o natimorto, sim, ele goza desse tipo de prerrogativa de poder ter num assento, e aí os pais, isso é mais a prerrogativa dos pais com relação ao projeto de vida, de colocar um nome ao natimorto. Diz o enunciado número 1 da primeira jornada de direito civil do Conselho Federal, do Conselho da Justiça Federal. A proteção que o Código defere ao nascituro alcança o natimorto no que concerne aos direitos da personalidade, tais como nome, imagem e sepultura. Esse é um ponto. É importante que a gente bem verifique a possibilidade do tipo de fazer constar um nome para um natimorto. Um outro ponto que releva considerar é o fato de que sempre que há alguma alteração no registro civil, o procedimento para essa alteração implicará uma averbação no registro principal. Basicamente, a gente pode dizer que registro é o ato administrativo principal, ao passo que a administração a averbação seriam atos acessórios. Por exemplo, a criança nasceu, o reconhecimento de paternidade posterior ao nascimento implicará uma averbação da paternidade no registro de nascimento. Mas é certo que, tirando o caso de reconhecimento de paternidade, qualquer tipo de averbação decorrente de retificações no registro civil, necessário se faz no Brasil da intervenção do juiz. Já é dada a hora, e é importante que a gente possa aqui divulgar essa notícia, já é dada a hora de, no Brasil, as averbações em registro civil
poderem ser feitas independentemente de autorização judicial. Quando houver erro material que em nada compromete identificação das pessoas, por exemplo, em vez de o registro constar Conceição com tio, está explicitado ali Conceição. Para colocar um tio no Brasil, a gente precisa que haja uma ação de retificação de registro de nascimento, por exemplo. É certo, então, que a tendência é de que tramitem projetos de lei para suprimir certas formalidades ainda com relação a esse tipo de averbação. Um ponto que a gente chama a atenção também é o fato de que, quando há alguma averbação num registro civil, diz a lei, no seu artigo 21, parágrafo único, que as certidões posteriores a esse ato de averbação deverão carregar uma observação dizendo: esta certidão, por exemplo, Conceição virou Conceição. Eu vou expedir a certidão da Conceição dizendo: esta certidão envolve elementos de averbação à margem do termo. Um ponto importante a se dizer é que, quando há reconhecimento de paternidade, parece que pode sugerir algum tipo de incômodo para a criança registrada fazer constar na sua certidão de nascimento que essa certidão envolve elementos de averbação à margem do termo. E aí, o entendimento melhor, eu quero crer, é que em casos de reconhecimento de paternidade, esse tipo de observação não deva ser feito, até mesmo por força do artigo 6º da Lei 8.560 de 92. Importante, então, que a gente chame atenção para esse caso. A respeito ainda do registro civil das pessoas naturais, recente decisão do STJ vem falando também sobre a não possibilidade de o registrador civil das pessoas naturais fazer constar no registro de óbito de um certo alguém a ocorrência da união estável. Por exemplo, se uma pessoa faleceu e convivia estavelmente com a companheira supérstite, a companheira sobrevivente, essa companheira, ao declarar o óbito no cartório de registro civil, ela necessariamente, para fazer constar o nome dela como sendo companheira do falecido, ela terá que apresentar ao registrador civil uma escritura pública de união estável ou uma sentença judicial declaratória de união estável. Não deixa o STJ, e há um precedente a esse respeito, fazer constar a ocorrência da união estável se essa união estável não tiver sido declarada por ambos os companheiros. Trata-se do recurso especial 419.475 do Distrito Federal. Basicamente, o STJ entendeu que o rol da Lei de Registros Públicos seria, de alguma forma, exaustivo. No caso de união estável, não se pode fazer constar esse tipo de indicação. Com relação ainda a esses tópicos de registro civil, aqui a aula de hoje basicamente é vocacionada a temas palpitantes e nervosos do registro civil das pessoas naturais. É importante que a gente informe que no Brasil, por mais que eu tenha um comando constitucional no artigo 22 da Constituição, inciso 25, que nos informa que a União Federal, a União Federal, compete privativamente legislar sobre registros públicos. Ora, lei de registros públicos é uma lei federal. Só que essa lei federal é de 1973 e ainda não recebeu regulamentação por parte da Presidência da República. O CNJ, de quando em vez, regulamenta normas federais. Por exemplo, houve a Lei 11.441, de 2007, que foi regulamentada por uma resolução do CNJ, resolução 35 de 2007, mas o certo é que a União Federal legislou em 73 e não vem
cumprindo um serviço de atualização das normas de registros públicos ou até mesmo de sistematização. Agora olhem que interessante o que ocorre pelo Brasil afora. A pessoa vamos supor que dois noivos residam no Distrito Federal, mas queiram se casar em Minas Gerais. Aqui no Distrito Federal, gente, a habilitação para casamento, os noivos vão ao cartório, dão entrada nos papéis, nos documentos, são afixados editais de proclamas, publicam-se os editais de proclamas aqui agora no Diário da Justiça Eletrônico, e daí o juiz de paz, aqui no Distrito Federal, a habilitação para casamento se dá por meio de um juiz de paz. O juiz de paz declara: estão habilitados os noivos a se casarem. Os noivos saem do Distrito Federal e levam a sua habilitação lá para um cartório de Minas Gerais. Lá em Minas Gerais, quem habilita casamento não é o juiz de paz. A habilitação de casamento lá é por parte do juiz de direito. E já aconteceu de o juiz de direito impugnar legitimidade para um juiz de paz aqui do Distrito Federal habilitar o casamento. Reparem então que o alcance, eu estou me referindo ao artigo 1526 do Código Civil, 1526 basicamente diz o seguinte: os noivos apresentam os papéis, depois de serem afixados os editais de proclamas e publicados em imprensa, os autos da habilitação de casamento vão para o Ministério Público opinar se deixa casar ou não, e o juiz de paz e intervenção do juiz. Intervenção do juiz, diz o Código Civil. Que juiz é esse? É o juiz de paz ou é o juiz de direito? Interpreta o Distrito Federal como sendo juiz de paz. Já o provimento da Corregedoria de São Paulo, do Paraná, de Minas Gerais, fala que é o juiz de direito. Como a gente convive com essa pluralidade de interpretações do Código Civil, que em tese deveria ser uniforme, uma vez que compete à União Federal legislar sobre isso e dar uma sistematicidade maior aos registros públicos. Daí porque é importante que a gente tenha essa possibilidade de revisitar a matéria de registros públicos, colocando aqui para os colegas esse tipo de problema. Uma outra observação que eu devo dizer é sobre a gratuidade dos registros civis. E com isso aqui a gente vai encerrando a aula para vocês verificarem como é que funciona hoje no Brasil o registro civil e como é que se dá a remuneração dos registradores. É certo que são profissionais que lidam diariamente com essas questões de definição de nome, definição até mesmo de projetos de vida, como seria o casamento, o nome depois do casamento. É claro que a gente também trata de registro de óbito. Há toda uma importância e uma cautela para se verificar corretamente qual foi a causa do óbito. E, dada essa participação dos registradores civis no dia a dia, eles acabam sendo consultores jurídicos qualificados. As pessoas vão aos registros civis a fim de terem algum tipo de consulta em termos jurídicos. O registrador civil, basicamente, presta a maior parte dos seus serviços de forma gratuita, como eu disse, por força de legislação federal. É importante que a gente diga aqui que há um esforço grande no Brasil para que os vários registros civis espalhados pelo Brasil, e a notícia que se tem é de que são mais ou menos uns 7.500 ofícios de registro civil espalhados pelo Brasil, viabilizar para que eles tenham a sustentabilidade e possam prestar o serviço com eficiência e qualidade por todas as regiões do Brasil. Por exemplo, mobilização nacional para evitar subregistro, evitar que pessoas nasçam sem que sejam conhecidas pelo Estado brasileiro. Essa mobilização ela vai ter sua vez em novembro, na semana do dia 17 de novembro. Tudo isso leva a crer que são profissionais com
uma importância fundamental na vida do cidadão brasileiro, que o regime privado desse tipo de serviço, ele merece ele já vem sendo feito com qualidade, mas merece aperfeiçoamento em relação ao tipo de custeio das atividades do registro civil. É dizer que o registro civil das pessoas naturais no Brasil, ele recebe uma compensação pelos atos gratuitos praticados, e digo, atos gratuitos esses de registro de nascimento e de óbito e expedição da primeira certidão, e para os reconhecidamente pobres, o registro a expedição das segundas certidões. E o Código Civil, de forma inovadora, no artigo 1512, parágrafo único, diz que as pessoas que queiram se casar e não possam pagar, também teriam o benefício da gratuidade. O certo é que esses atos gratuitos, eles são objeto de preocupação do poder público, e por isso veio a Lei 10.169 de 2000, em seu artigo 8º, determina que estados e o Distrito Federal promovam formas de compensação da gratuidade desses serviços. Essas gratuidades, elas vêm ocorrendo por meio de fundos de compensação, ou em algumas unidades da federação, até mesmo pela conjugação, acumulação de certas atribuições. Por exemplo, no estado de Goiás, uma lei local veio a fazer acumular tabelionatos de notas em todos os registros civis, a fim de que se viabilize esse tipo de serviço, para que seja prestado com a eficiência e qualidade esperado pelos brasileiros. Pois bem, nas 3 aulas em que tratamos de registros públicos, nós tivemos a oportunidade de mostrar que o modelo brasileiro de profissão referente aos cartórios extrajudiciais é um modelo de privatização, de desestatização, no sentido de que notários e registradores sejam particulares colaborando com o poder público por meio da delegação. Tivemos a oportunidade de distinguir notários de registradores, tivemos a oportunidade de visitar, de bosquejar muito brevemente cada uma das 7 atribuições dos serviços notariais e de registros. Isso nas 2 primeiras aulas, tendo na segunda aula falado muito especificamente sobre responsabilidade civil de notários e registradores. Essa terceira aula, então, nós mostramos que foram tópicos pensados a respeito de temas mais candentes e nervosos do registro civil das pessoas naturais, e esperamos ter, de alguma forma, contribuído para a reflexão mais detida sobre a importância desses profissionais do direito dotados de fé pública, que tanto previnem um conflito, que aconselham as pessoas e que se prestam basicamente para evitar maiores litigiosidades no judiciário. Esperamos ter contribuído para densificar a reflexão sobre esses profissionais de direito. Agradecemos profundamente a você, telespectador, que nos acompanhou nessas 3 aulas. Agradeço especialmente também aos alunos pela simpatia, pelo bom convívio. Foi uma honra aqui poder ter contado com a presença de todos vocês. Muito obrigado.